De que espírito sois? Por Gino e a Francesco. Vamos a 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Penso que se entende muito claro cada palavra até onde diz amor, mas logo é dito outra palavra, que é, dentre todas as 6, a carga do Espírito para a presente consideração. É a palavra Espírito, em minúsculo. Logo menciona fé e pureza, mas há algo que se chama Espírito, com E minúsculo. E gosto que esteja em minúsculo, porque está se referindo ao espírito da pessoa. Em que espírito está a pessoa? Há algo que se chama aqui espírito. Ser exemplo de ... espírito. A carga específica é ser exemplo em espírito. Em que espírito estou? Em que espírito está a pessoa? O que significa isso sobre espírito? Ser exemplo em espírito. Disso também se fala em Lucas 9, verso 51 e 56. Estas coisas se discernem precisamente com o espírito. Isto existe e é precioso, mas é algo que não tem sabor exterior, não tem cor, mas que no âmbito espiritual é preciosíssimo. O espírito se aprecia com o espírito. Recebes em teu espírito a capacidade de tocar o espírito. O espírito toca o espírito. Nosso espírito toca o espírito da pessoa, da comunidade, da época. Existe, pois, algo misterioso que é o espírito, e é de grande valor. As pessoas se tocam no espírito, não se tocam meramente no corpo, a mente, a emoção, senão que se tocam no espírito. Nosso espírito percebe em que espírito está a pessoa, se está em um espírito luminoso ou se está em um espírito tenebroso. Lemos em Lucas acerca de Jesus. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Por causa desse espírito, não lhe receberam. Como se sofre quando não se é recebido? Mas é fácil quando somos recebidos. Os discípulos se enalteceram quando vieram ao Senhor sendo injuriados. Eles, inclusive, até tinham fé com ardor, como para dizer: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu, como fez Elias, e os consuma? Mas escutem o que lhes respondeu o Senhor Jesus no versículo 55. Vós não sabeis de que espírito sois. Que contraste de espírito! De que espírito sois? Que espírito estão canalizando? A que espírito estão dando lugar no ambiente? Que espírito está contaminando? Jesus fala de tal maneira para esclarecer-lhes em que espírito estão e também para mudar-lhes de espírito. O Senhor não vai julgar uns com o paradigma de outros, mas levará em conta o paradigma de cada um. A declaração séria é: vós não sabeis de que espírito sois. Às vezes a pessoa não se dá conta de qual espírito está. Não é questão meramente de palavras e aparências. Aparentemente, até se pode ser muito bíblico, mas muitas vezes não se está no espírito correto. Ser exemplo em espírito. Então, as pessoas que são espirituais discernem o espírito. Às vezes, se é facilmente enganado pelas aparências, mas os que são pessoas que têm o espírito já treinado para discernir o espírito das coisas,
o espírito que está se movendo no ambiente, se dão conta perfeitamente de como e até onde está se levando a água para o moinho alheio. Às vezes há uma aparente calma, mas discerne que há algo no ambiente, como costuma-se dizer, uma calmaria. Este assunto é de sumo valor para Deus. Em que espírito se fazem as coisas? Em que espírito se expressam as palavras? Porque na realidade é como se alguém pudesse ser de vários espíritos, segundo a ocasião. Quando o Senhor diz, de que espírito sois? É como se dissesse, vocês não se dão conta sobre a classe de espírito tão diferente de mim que lhes tocou. Às vezes, não nos damos conta sobre qual espírito nos tem tocado e em que espírito estamos. E às vezes, não queremos nos dar conta, ainda que nossa consciência nos adverte muito baixinho que não estamos no espírito correto. A palavra de Deus nos diz que existem contaminações de carne e de espírito. Disso podemos ler, por exemplo, em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz, purifiquemo-nos de toda injustiça, tanto da carne como do espírito. No livro de Jó se fala que o paladar degusta as palavras. É como se fosse um paladar espiritual. Não somente há, pois, contaminação da carne, senão também do espírito. Se eu não estou no espírito de Cristo, então eu mesmo posso contaminar. Às vezes contaminamos, e às vezes podemos também ser contaminados. Às vezes, em certo ambiente, se move determinado espírito. Podemos dizer que em cada sociedade, em cada grupo, se move um determinado tipo de espírito. Por isso o Senhor, em Apocalipse, fala dos anjos das igrejas, pois cada igreja e cada época está em um determinado espírito e em uma determinada tônica, que se manifesta em sua respectiva liderança. Às vezes tudo isso pode ser muito sutil. Sucedem as coisas sendo influência à classe de espírito em que estamos. De que espírito somos? Nosso espírito deve ser purificado. Nosso entendimento às vezes fica curto para interpretar as coisas do espírito. Mas quando teu espírito tem sido treinado por Deus, então tu podes discernir o espírito. Olhemos também Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. No 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que é a mente. Nossa mente pode ser renovada ou contaminada. Às vezes vivemos sob paradigmas e sentimentos de opressão. Às vezes somos muito duros ou às vezes muito relaxados. O Senhor tinha e tem equilíbrio entre a graça e a verdade. Como necessitamos aprender a sermos verdadeiros, cheios de graça e de verdade. O Senhor Jesus conseguiu combinar nele a graça e a verdade. Que espírito tão equilibrado! Não contaminado, senão libertador. Observemos sempre que espírito está circulando e vigiemos se nossa mente ou sentimentos estão sendo contaminados. Em que espírito está se atuando? Jesus disse, vós nem sempre o sabeis. A Laodiceia mandou escrever que não se dava conta de ser pobre e miserável e de estar cega e nua. Quando Jesus ia a Jerusalém e sabia para que ia, por isso podia perdoar os samaritanos. Se estamos em um bom espírito, podemos nos ajudar mutuamente, mas Satanás é como um roedor que quer sempre danificar o ambiente. O inimigo quer sempre danificar nosso espírito. O diabo quer danificar o espírito da comunidade, mas devemos ser como Isaac. Mesmo que, repetidamente, os filisteus lhe soterravam os poços, ele continuava abrindo poços, até que não puderam mais soterrar. Devemos ser como Isaac, figura de Cristo, para não permitir que Satanás nos mantenha presos de um mau espírito. Limpemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito,